Pública é uma área acessível a todos a qualquer momento, cuja responsabilidade pela manutenção é assumida coletivamente. Quando uma área é privada, seu acesso é determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a responsabilidade de mantê-la. Essa talvez seja uma definição clássica do que se poderia dizer como público ou privado. Porém, o arquiteto Hermann Hertzberger busca quebrar essa dicotomia engendrada no senso comum, vista como um sintoma da desintegração das relações humanas. Se, porém, o individualismo compreende apenas parte da humanidade, o coletivismo compreende a humanidade como parte. Nenhum deles apresenta o todo. A frase de Martin Buber representa bem como integridade só é garantida pelas duas partes e que, na realidade, esse maniqueísmo não é tão bem definido quanto se pensa. Para o autor de Lições de Arquitetura, o entendimento dos espaços pressupõe a coexistência de nuances públicos e privados nos mesmos, o que se contrapõe à polarização experimentada no nosso mundo entre a individualidade e a coletividade exagerada. Nesse contexto, o diálogo estabelecido entre o aspecto individual e coletivo do espaço é observado como uma questão universal, que pode ser compreendida em termos relativos em muitas situações. A exemplo da cozinha de uma casa. Ao mesmo tempo que se constitui como espaço compartilhado da residência, é um cômodo restrito aos moradores dela. O que de fato pode contribuir para a definição de um ambiente como mais ou menos privado ou como uma área pública são os diferentes graus de acesso, formas de supervisão, escolhas dos materiais empregados e os papéis desempenhados por quem o utiliza. Mas ainda assim, não se pode considerar tal definição como rígida e inalterável. Tanto em espaços com fins residenciais quanto em áreas voltadas ao uso coletivo, notam-se sequências gradativas distintas de demarcações territoriais, acompanhadas pela sensação de acesso. Como exemplos, halls de entrada, ruas fechadas, atividades para fins individuais sendo realizadas em áreas abertas da cidade, pátios de complexos habitacionais, entre outros. A linguagem arquitetônica adotada pelo projetista pode sugerir diferentes usos, níveis de acesso e responsabilidades atreladas ao ambiente. Seja pela amplitude dos espaços, seja pelas diferenciações territoriais oriundas das demarcações gradativas. Optando por portas de vidro como divisória entre as unidades espaciais, por exemplo, estimula-se o acesso aos lados igualmente visualizados através dos painéis transparentes. Em contrapartida, ao optar-se por portas opacas, sugere-se que o espaço a ser adentrado exige maior privacidade e seu acesso, portanto, torna-se mais restrito. Dessa forma, entende-se que a proposta arquitetônica para cada área deve ser planejada em conformidade com o ordenamento do espaço, que depende de quem o encarrega, zela e se sente responsável por ele. O arquiteto, ao avaliar qual estrutura organizacional será mais adequada para seu propósito, pode oferecer condições espaciais que estimulem a liberdade dos usuários de personalizarem o ambiente que usufruem e com eles criarem laços. Um vaso de planta ali ou um mural aqui podem alterar fortemente a percepção do local, levando o usuário ao estado de morador. A personalização do espaço, seja pelo indivíduo ou pelo grupo, cria a ideia de acolhimento e segurança, aumentando a eficiência do uso desse. Quanto à circulação entre as esferas do público e do privado, os chamados intervalos operam de modo a suavizar essas transições. Sinalizam a recepção e a despedida, as possibilidades de encontros e conexões. Assim como as paredes separam, os intervalos juntam. Recursos como estes criam ambientes intermediários, que mesclam privacidade e acessibilidade, o que instiga nos moradores o interesse em expandir sua influência em direção ao que é compartilhado. Isso se faz não apenas como apropriação funcional, mas projeção da imagem individual também. Em contrapartida à pessoalidade dessa expansão, as obras públicas se constituem como um paradoxo, no qual subordinam a uma imutabilidade as pessoas às quais se destinam.
Essas imposições hierárquicas de administrações burocráticas alienam o indivíduo do espaço, impossibilitando o cuidado coletivo genuíno. A depredação da propriedade pública aparece então como sintoma, podendo ser resolvida pela descentralização das responsabilidades e delegações por parte das comunidades locais. Como colocado pelo autor, mais emancipação gera motivação, e desse modo pode-se liberar a energia represada pelo sistema de decisões centralizadas, para que possam ser tomadas medidas eficazes para resolver os problemas da inevitável alienação diante do deserto urbano.